Muito bem, muito bem. É o seguinte, como eu falei, a gente vai falar hoje sobre introdução alimentar. Eu eu sempre batizo essa aula, né, quando eu falo tanto no Close Friends como no consultório, como nós devemos construir a introdução alimentar para que ela seja feliz. Basicamente é isso. Então, a introdução alimentar feliz, como eu batizei, tem um objetivo único e exclusivo de fazer o bebê gostar de comer. Vamos entender bem a diferença. Não é fazer o bebê comer, é fazer o bebê gostar de comer. Então, esse é o objetivo principal da introdução alimentar. Ok? Vamos entender um detalhe importante. Tudo que é novo para a vida dos nossos filhos é algo que naturalmente vai exigir um pouco mais de paciência. Né? Então, qualquer habilidade nova vai ser construída de forma gradual. E para que a habilidade seja inserida na rotina do bebê, ele precisa gostar daquele novo estímulo. Se o bebê não gosta de comer, se a experiência do bebê é ruim na introdução alimentar, naturalmente vai ser difícil que ele goste do processo. Então, o verdadeiro objetivo da introdução alimentar não é fazer o bebê comer, porque no início ele vai comer bem pouquinho, talvez ele nem coma, talvez ele só prove e cuspa, e tá tudo bem. Porque o objetivo é fazer com que ele fique tranquilo, oferecer o alimento, eventualmente ele vai cuspir no começo e tudo certo, vida que segue. A gente não vai forçar o bebê a comer. A gente não vai forçar o bebê a ficar no cadeirão. Se ele está chorando no cadeirão, o que que a gente vai fazer? Tira o bebê do cadeirão e dá no colo. Tira o bebê, tira o bebê do cadeirão e dá no colo. Por quê? Porque se o processo não está sendo agradável, se a experiência está sendo ruim, vai ser difícil fazê-lo gostar de comer. Então, o foco principal dessa aula aqui é sempre lembrar vocês que a gente precisa fazer o bebê gostar de comer. Não é fazer o bebê gostar, não é fazer o bebê comer. Porque eu sei que vocês têm expectativas sobre a introdução alimentar, com essa quantidade de informação que a gente tem acesso hoje em dia na internet, outras mães né, mostrando fotos de bebê comendo, então isso traz uma pressão maior para a mãe. Muitas vezes a pressão é até da família, que quer ver o bebê comendo. Tá? Então a gente precisa né, deixar isso para trás, a gente precisa entender o que o bebê, o que a gente espera do bebê na introdução alimentar, sempre do ponto de vista do desenvolvimento. É um tema dentro da nutrição? Sim, mas a gente vai sempre enxergar esse novo estímulo sob a ótica do desenvolvimento. Então, como eu falei, qualquer coisa nova precisa ser feita de forma gradual e tudo que é novo pode causar, né, certa repulsa inicialmente, e tá tudo bem, tá? Então, se o bebê chorou, a gente vai sempre parar e ver o que está acontecendo. Se está chorando no cadeirão, tira do cadeirão e dá no colo. Se você está tentando dar a comida e o bebê está fechando a boca, está virando o rosto, é sinal que ele não quer comer. Ninguém vai forçar o bebê a nada. Forçar o bebê a comer faz com que a experiência dele seja ruim, certo? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria abordar aqui. Então, o que que a gente vai esperar da introdução alimentar na prática? Você vai começar na primeira semana e talvez seu bebê só cuspa tudo, que é bem comum. É o comportamento mais comum, especialmente nas primeiras semanas, especialmente no primeiro mês. Então, não fiquem preocupados com isso, faz parte do processo. Esses meses iniciais, especialmente os 3 primeiros meses, o seu filho vai ainda estar se adaptando ao processo. Então, talvez ele não coma num volume muito grande. E tá tudo bem. Por quê? Porque ele continuará na fórmula, se for o seu caso, porque ele continuará no peito, se for o seu caso, ele continuará no peito e na fórmula, se for o seu caso. Certo? O bebê continua ganhando peso só com peito ou só com fórmula? Sim, com certeza. Não fique desesperada porque o bebê começou a cuspir tudo. Por quê? Porque ele vai continuar mamando, tá? E tá tudo bem. Não esqueça sempre do propósito da introdução alimentar, fazer o bebê gostar de comer, certo? E para iniciar a introdução alimentar, nós esperamos que o bebê esteja preparado para tal. Preparado como?
preparado do ponto de vista do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, quando a gente fala sobre sinais de prontidão, a gente está falando do desenvolvimento do seu filho. Então, o que que a gente quer que o bebê apresente como sinais de prontidão? O bebê não pode ter mais o reflexo de protusão da língua. O bebê não deve ter mais o pescoço molinho. Então, a cabeça dele precisa estar ereta. A cabeça não pode estar balançando. Seu bebê precisa sentar com o mínimo de apoio. Um detalhe importante sobre essa habilidade. Sentar sem apoio não é esperado para a maioria dos bebês de 6 meses. Sentar sem apoio vai surgir por volta de 9. Eu queria reforçar essa informação, porque há muita confusão nesse sinal de prontidão. Tá? Não é sentar sem apoio. Sentar sem apoio vai ser construído ainda. O bebê precisa sentar no cadeirão, você vai colocar o cinto de segurança e ele vai ficar ereto. É isso que a gente quer. Se o bebê ficar caindo para os lados, ele não consegue manter seu corpo ereto, aí talvez seu bebê ainda não consiga sentar com o mínimo de apoio, certo? Para vocês que são aqui do CF, tem aula específica lá nos destaques do perfil, onde eu ensino como você deve treinar o sentar, que é o treinar, né, o sentar com o mínimo de apoio, certo? Então, ausência do reflexo de protusão da língua, pescoço durinho, o bebê deve sentar com o mínimo de apoio, seu bebê deve ser capaz de fazer o que a gente chama de busca ativa. O que é busca ativa? Pegar a mãozinha, pegar um objeto e levar para a boca. E seu bebê deve ter interesse pelos alimentos que você come, tá? Basicamente é isso que a gente quer. Se o seu bebê apresenta esses sinais de prontidão, é sinal que ele está preparado para iniciar a introdução alimentar aos 6 meses. Outro detalhe importante para reforçar sobre o sinal de prontidão. Por que que a gente quer que o bebê comece a introdução alimentar aos 6 meses? Porque a gente entende que ele está maduro do ponto de vista fisiológico, por dentro, vamos dizer assim. Então, o rim dele já está mais maduro, o fígado dele já está mais maduro, seus reflexos estão mais maduros, o intestino está mais maduro, então tudo está mais amadurecido. Por isso que a gente não recomenda que se inicie introdução alimentar antes dos 6 meses. Pode aumentar a chance de alergia alimentar se você inicia a introdução alimentar aos 6 meses. Então, aqui no Brasil, recomendamos introdução alimentar aos 6 meses de idade, na presença dos sinais de prontidão. Se o seu bebê nasceu prematuro, ou seja, antes de 37 semanas de idade gestacional, sugiro que você inicie aos 6 meses de idade corrigida, certo? Não tem problema esperar um pouquinho para começar a introdução alimentar se o seu bebê nasceu prematuro, antes de 37 semanas, certo? O que mais? Você está conseguindo me ouvir bem aí, Tamir? Está tudo certo? Sim, tudo certinho. Maravilha. Você está vendo o Tô, slide? sim, tô vendo o espelhamento, sim. Está aparecendo o meu rosto ou não? Meu Tá vídeo não, né? aparecendo, tá No cantinho, aparecendo, né? no cantinho, mas tá Ah, aparecendo só uma tela fixa, né, que são os tópicos da aula. certo, mas eu apareço no vídeo, não? Aparece. Ah, maravilha. Eu Perfeito, vejo no cantinho, tá? perfeito, maravilha. Muito bem, falamos sobre os sinais de prontidão. Agora, o outro ponto. O que não posso deixar de comprar para a introdução alimentar, para iniciar a introdução alimentar? Vocês sabem que eu sou bastante, vamos dizer assim, objetivo quando se trata de enxoval, né? Eu sempre falo para as mães, tanto no consultório, tanto para as mães que estão ainda gestantes, inclusive, que vão fazer consulta pediátrica pré-natal, vamos gastar com o que realmente é necessário e que a gente precisa ter, o que que é importante, o que você não pode deixar de comprar. Uma coisa apenas, cadeira de alimentação. O resto é resto. Ah, mas eu quero comprar o prato de silicone, não sei de quem, o prato de bambu. Não, gente, beleza, tanto faz, tá? Porque o bebê nem vai usar o prato que o bebê vai usar realmente é a cadeira. Ele precisa estar sentado. Por que que a cadeira é importante? Porque ele precisa ter a posição adequada, né, que favoreça a, o mínimo de engajo, né, porque deixar o bebê inclinado, por exemplo, usar
bebê conforto não seria o ideal, porque o bebê precisa estar ereto. Então, ajuda na segurança alimentar, ajuda na conexão do bebê com os cuidadores. Se a gente tem a cadeira de alimentação, o bebê vai sentar na cadeira, você vai fazer o pratinho dele, você vai fazer o seu prato, né, você como mãe, você vai comer na frente dele. Ele precisa participar das refeições, participar do que está acontecendo ao redor. Se a mãe está comendo, ele deve comer também. Seu bebê é capaz de replicar suas ações. Seu bebê tem neurônios específicos que replicam o que ele está vendo. Então, os neurônios de espelho, isso melhora a experiência alimentar do bebê. Eu vejo muito. Não, doutor, quando dá o horário de comer, eu pego o meu filho, levo para a varanda, para ele ficar vendo os carros, para ele ficar vendo os carros passando enquanto eu vou dando a comida. Não, a gente não quer isso. A gente quer usar a cadeira de alimentação para que ele tenha essa referência alimentar, para que ele possa imitar a mãe, para que ele possa imitar os irmãos, para que ele possa imitar o pai. Então, o objetivo da introdução alimentar, como eu falei para vocês, é dar uma boa experiência para o bebê. Ele precisa gostar de comer. Se ele participa do que está acontecendo ao redor, a gente está alcançando o objetivo principal da introdução alimentar. E uma ferramenta importante no enxoval é a cadeira de alimentação. O resto é resto. Eu posso comprar a colher torta, não sei do que? Pode, assim, tanto faz, tá? Eu posso comprar o copo XYZ? Pode, tanto faz, na verdade. Para oferecer água, né? Até esqueci de colocar como oferecer água para o bebê, mas abri esse parênteses aqui. Você pode usar copo aberto, o copo de transição. Copo 360, particularmente, eu não gosto, porque o bebê faz um movimento completamente diferente do habitual. Ele precisa morder a borda do copo. Então, sempre sugiro copo aberto ou copo de bico, tá? Para oferecer água. Oferecer água aos poucos ao longo do dia, a partir da introdução alimentar. Seu bebê vai apenas provar água. E tá tudo bem. Certo? Vamos entender uma coisa. A demanda hídrica do bebê, depois da introdução alimentar, ainda será atendida pelo leite materno ou pela fórmula. O que a gente quer é oferecer água aos poucos para que o bebê se adapte a tomar água, de forma gradual. Você vai dando 1, 2 golinhos a cada 2, 3 horas. Não é necessário dar água durante a refeição, não é uma demanda, tá? Aí como é que você vai controlar a ingestão hídrica do seu filho? Você vai ficar calculando o peso? Não, esquece isso, tá? Não é para a mãe, isso é desnecessário. Você vai sempre observar o xixi do seu bebê. Tá fazendo xixi no intervalo máximo de 4 horas, tá tudo bem, seu bebê tá bem hidratado. Tá demorando mais de 4 horas para fazer xixi, aí talvez você precise oferecer mais água. Quando é que isso pode acontecer? Quando o dia estiver um pouco mais quente, né? Para quem está aí no sul do país, vocês estão entrando agora no verão, então você vai ter um tempo um pouco mais quente, um pouco mais seco, provavelmente. Então, provavelmente você também precisará oferecer um pouco mais de água, certo? Mas a referência sempre é o xixi, tá? O xixi, né, a urina concentrada, aquela urina forte, aquela urina que demora para vir, é o primeiro sinal de desidratação. O primeiro sinal de que o bebê pode começar a ficar desidratado, tá? Então, essa aqui é a lógica sobre a água, certo? Então, o mais importante da introdução alimentar é a cadeira de alimentação. Qual marca eu recomendo? Eu, particularmente, não gosto de ficar referenciando marca, mas eu gosto de duas, certo? Eu gosto da Jelly, da Safety, e eu gosto da Moa, da Maxicose. Elas são parecidas, tá? A última vez que eu vi, tava, acho que R$ 700 a Jelly, e a da Maxicose estava na casa de R$ 1.000. Então, são duas cadeiras de alimentação muito boas. Eu já vi pessoalmente, já pude examinar. A Jelly foi que eu comprei para o meu filho. Então, especialmente para mães que moram em locais mais quentes, como é o meu caso aqui, eu acho uma boa opção, porque a parte de contato do bebê na cadeira lembra um material de neoprene, então não esquenta muito, sabe? Não é de tecido.
então é de fácil limpeza e o preço é ok, tá? É um preço razoável. Então, essas duas são as marcas que eu gosto mais. Existem mais baratas, tá? Mas, em geral, você abre mão de algumas coisas. Se vocês tiverem dúvida sobre o que comprar, vocês podem mandar depois um direct lá no CF, tá? Para que se você quiser alguma opinião sobre o que você está pensando em comprar. Mas essas duas são que normalmente eu recomendo para as minhas pacientes. Beleza? Muito bem. Quais os métodos de oferta? Basicamente, a gente tem dois métodos. Certo? Existem variações de dois métodos. O método clássico ou tradicional, recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria também, é o amassadinho, amassado no garfo. Sem processar, obviamente, você não vai usar liquidificador, você não vai usar uh, peneira, você não vai usar chupeta alimentadora, nada disso. Então, você vai amassar no garfo o alimento do bebê. Você pode dar só papinha no começo? Poderia, tá? Não está errado. Tudo amassado? Poderia. Não está errado. Mas eu, particularmente, gosto de um formato híbrido que pega, que é o tradicional, amassado, que você vai dar na colher, também permitindo que o bebê pegue no alimento. Certo? Então, por exemplo, você vai usar os cortes do BLW. Aí vocês podem, né? Tem aí vocês vão ver aí na internet várias formas de cortar, tá? O alimento. Mas, basicamente, o fundamento dos cortes do BLW é o seguinte: você não vai dar nada esférico, ou seja, você não vai dar uma uva inteira para o seu bebê antes de 1 ano de idade. Você não vai dar uma azeitona, você não vai dar uma jabuticaba inteira na mão dele, porque existe o risco de engasgo. Você não vai dar nada que fragmenta. Tá? Você tem que tomar um pouquinho de cuidado com coisas que fragmentam. Exemplo, você não vai dar uma canoinha de maçã para o seu bebê, certo? Para ele segurar aqui, porque ele pode colocar a boca e quebrar um pedacinho. Isso pode fazer com que o bebê acabe engasgando. O que você vai dar na mão do bebê? Qualquer coisa que seja mole. Uma canoinha de manga, uma canoinha de banana. Ele precisa segurar assim, ó, com a mão inteira. Lembra que a apreensão palmar já está presente. Ele ainda não tem a pinça, né? Aos 6 meses. A pinça só vai surgir lá por volta de 9. Então, ele vai segurar com a mãozinha aqui, ó, e precisa ficar uma pontinha da comida para fora para que ele leve para a boca. Certo? Então, qualquer coisa que tenha textura de banana madura, manga, a própria banana, abacate, você vai dar na mãozinha do bebê. Certo? Então, você poderia dar, eu particularmente recomendo esse método, que é o método participativo. Você vai dar parte do alimento amassado, você vai deixar aqui no prato o alimento separado, né, no caso do almoço, enquanto você deixa lá, né, uma árvorezinha de brócolis, você vai deixar uma batata para ele pegar, para ele interagir, não necessariamente para ele pegar e levar para a boca, porque talvez no início isso não aconteça. A gente só quer que ele tenha interesse de pegar no alimento e eventualmente levar para a boca. É isso que a gente quer. Então, método de oferta, a gente tem tradicional, o método híbrido, né, que é o participativo, e o BLW. O BLW clássico, como foi desenhado por aquela enfermeira, ela é enfermeira? Acho que ela é enfermeira inglesa. É assim, você corta, você faz os cortes, você deixa aqui em cima, e o bebê come 100% sozinho. Você não mete a mão no processo, tá? Pode ser assim? Pode ser. Não está errado também. Mas eu particularmente gosto desse método híbrido. Eu acho que as mães, de forma geral, se sentem mais tranquilas. Você amassa parte da comida e parte você deixa na bandeja. Não, você não precisa cortar toda a comida do bebê e deixar em cima da bandeja. Você vai deixar um pedacinho. Ele vai pegar, vai levar para a boca. É isso que a gente quer. A gente quer que ele tenha contato com o alimento. Só quer que ele tenha interesse em pegar e eventualmente levar para a boca. Se isso está acontecendo, maravilha. Certo? Muito bem. Como reconhecer a diferença entre reflexo de gag e engasgo? Vamos lá? Tem um vídeo sobre isso lá no destaque do CEF, mas eu vou fazer um resuminho aqui para vocês, tá? O reflexo de gag é o seguinte: aqui no fundo da nossa boca, especialmente aqui na parte posterior, nós temos uma sensibilidade maior, especialmente os bebês nessa faixa de idade, que faz com que a gente
né, faça um movimento de ejeção do alimento do fundo da boca para frente. Esse é o reflexo de gag. Quando acontece o reflexo de gag, o que, que o bebê apresenta? Ele fica com o rosto vermelho, ele fica com o olho lacrimejando, ele fica com, né, ele fica tossindo, faz aquela cara de vômito. Esse é o reflexo de gag. O reflexo de gag, a gente costuma dizer que é um evento espalhafatoso. O bebê está mostrando na sua cara que ele está tendo um reflexo de fazer aquela ânsia, fica com o rosto vermelho, tosse um pouquinho, lacrimeja, tá? Esse é o reflexo de gag. Já o engasgo, não. O engasgo é um evento silencioso. Você está dando a comida aqui para o bebê, ó, e de repente ele fica parado, com o olho meio esbugalhado, mas não emite som, não tosse, não faz nada. Não faz barulho nenhum. Por quê? Se o bebê está engasgado, não há passagem de ar. Portanto, né, a saída, a via aérea superior, está bloqueada com algum fragmento de alimento. Então, nesse momento, seu bebê está engasgado. Ele vai ficando roxinho, obviamente, se você não tomar nenhuma ação, certo? Então, reflexo de gag, rosto vermelho, lacrimejamento, carinha de vômito, engasgo, bebê silencioso, olho esbugalhado, vai ficando roxo, azulado, porque ele não está conseguindo respirar. Essa é a diferença básica. O bebê não consegue tossir, não consegue chorar, né? Ele fica paradinho no engasgo. Aí o que você vai fazer? As manobras, né? Você já deve ter visto vários vídeos aí sobre o assunto. Tem também lá nos destaques do CF. A manobra básica é aquela que está lá no vídeo, tá? Tem lá a diferença entre reflexo de gag e engasgo. A única coisa que mudou recentemente é a forma que você vai fazer a massagem. Antes, né? Antes da última recomendação, como é que nós fazemos a massagem? Com os dois dedos, indicador e o dedo médio, entre os mamilos, aqui no osso do bebê, no externo, vai fazer a compressão, 5 compressões, certo? Agora não, o que você vai fazer? Você vai fazer com essa parte aqui da mão, ó. Por que foi mudado? Porque nem todo mundo tem essa habilidade, né? Dobrava o dedo e você não conseguia fazer uma massagem efetiva. Então passou-se a recomendar que a massagem seja feita com a mão. Essa parte aqui da mão, tá? Então, você vai fazer 5 compressões no mesmo lugar, entre os dois mamilos. Na costa, você vai dar 5 pancadas, não mudou nada, entre as duas escápulas, bem no meio da costa. Certo? Essa é a manobra de desengasgo. Detalhes. Se você percebeu que o bebê engasgou, você vai tirar ele do cadeirão, obviamente, você vai adotar a posição, você vai, né, apoiar a mandíbula do seu bebê com a mão, tá lá no vídeo, tá? Depois vocês assistam. Você vai inclinar o bebê ligeiramente para baixo, você vai dar a pancadinha na costa. Se você começar a dar a pancadinha na costa e o bebê chorar, o que você vai fazer? Interrompe a manobra, seu bebê já desengasgou. Se o bebê chorou, ele está desengasgado, certo? Se o bebê chorou, já o alimento já saiu da via aérea superior, certo? Ah, não desengasgou. Você vai continuar fazendo a manobra, obviamente, você vai pegar seu celular, ligar 192, chamar atendimento, certo? Se tiver alguém por perto, você pede para alguém ligar para o 192, enquanto você vai fazendo a manobra. Basicamente, essa é a atitude que você deve tomar, certo? Depois assista um vídeo lá de como fazer, tá lá no destaque do CF. Muito bem. Como organizar o ambiente durante as refeições? Vamos lá, o que que acontece? É muito comum que o bebê fique distraído durante a refeição, por algum motivo, não sei. Às vezes é um cachorro, tá no chão, às vezes o pai gosta de almoçar vendo TV. Tá? Então, o que que a gente vai fazer? Nós precisamos fazer com que o bebê se conecte no alimento, se conecte na ação que você está pretendendo iniciar, que é comer. Então, você vai desligar a TV. Se o cachorro fica do lado do cadeirão meio que pedindo comida, né, na hora que ele derruba a comida e o cachorrinho fica lá toda hora estimulando o bebê, o que você vai fazer? Prende o cachorro um pouco nesse momento, tá? Porque a gente quer focar aqui, ó, na alimentação. O bebê não deve estar. Você não deve levar o cadeirão para a varanda para ficar vendo o carro passar, né? Como eu falei aqui no início. Você vai sentar com seu filho, você vai fazer o seu prato,
Você vai tirar distrações do ambiente, de ligar a TV, prender o cachorro e comer com seu filho. Obviamente, você não vai ficar usando celular, né? Obviamente, você não, né? Você tem que estar lá, né? Você tem que se conectar com o que está acontecendo. Então, comer com o bebê envolve tirar distrações do ambiente, oferecer o melhor ambiente para a alimentação. Lógico que o resto também precisa ser observado. Se o ambiente estiver muito quente, de repente levar para um outro local, né? Esses detalhes de conforto térmico também podem fazer diferença. Outro detalhe, procura evitar ficar limpando o bebê o tempo todo, certo? Vai fazer bagunça? Vai fazer, tá? Vai fazer um pouquinho de bagunça, faz parte do processo. Não seja aquela mãe que está com um pano toda hora que passa, né, passando o pano aqui na boca do bebê, limpando a mão dele, naquela agonia, não, ele já está com a mão suja, deixa eu limpar. Não, deixa o moleque se sujar um pouco, depois você dá um banho, tá? Então, não seja essa mãe. Deixa o bebê à vontade. Permita que ele toque no alimento. Vai acontecer um pouco de bagunça? Vai acontecer, faz parte do processo. Tomem o cuidado com o babador. Não esqueça, o bebê precisa estar confortável. Se o babador está pinicando, se o babador esquenta, sugeriria que você não usasse. Dá uma olhada nisso. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, tirar distrações do ambiente, dar conforto para o bebê, não ficar enchendo o saco dele, limpando a mão e a boca o tempo todo, tem como objetivo fazer o quê? Fazer com que ele goste de comer. Tem como objetivo fazer com que o seu bebê tenha uma boa experiência alimentar, que é o objetivo principal da introdução alimentar. Tudo que eu estou falando aqui para vocês, tudo que eu estou falando aqui para vocês faz parte do processo, tá? De fazer o bebê gostar de comer. Combinado? Eu pulei aqui uma pergunta, né? O que fazer quando acontecer o reflexo de gag? Bem, se acontecer o reflexo de gag, você vai fazer? Nada. Porque o reflexo de gag faz parte de uma reação normal do seu filho, tá? Então, você tenta ficar calma, tenta não ficar dando susto no seu bebê, tá bom? Muito bem. Falei sobre como organizar o ambiente, certo? Queria abrir um parênteses aqui para falar ainda sobre segurança alimentar, tá? Independente se você vai oferecer a comida amassada ou no BLW ou em pedaços, uma coisa que você sempre deve fazer é estar presente no momento da oferta. Você não pode deixar a comida aqui na frente do bebê, ele no cadeirão e fazer outra coisa, ir na cozinha, entendeu? Deixar o bebê sozinho. Então, seu filho sempre deverá estar supervisionado durante as refeições. O risco de engasgo tem mais relação com a forma em que o alimento, com a forma, não, desculpa, com o contexto em que o bebê está sendo alimentado. Se ele fica sozinho, se ele está, né, meio largado, caído para o lado, se ele não está ereto. Isso tem mais relação com o engasgo do que o tamanho do alimento em si. Tá? Existe um estudo, né? Eu falei para vocês já lá no CF, que comparou dois grupos de bebê. Um grupo de bebê comia só alimento 100% amassado e outro grupo em pedaços. Qual foi o número de engasgos nos dois grupos? Foi semelhante, não teve diferença estatística significativa. Então, os dois grupos engasgaram na mesma quantidade. Então, não é muito sobre o tamanho, a forma, lógico, tomando esses cuidados que vocês têm que ter com os pedaços, o engasgo, deixa eu ver aqui, peraí, rapidinho, gente. A gente querendo entrar, pronto. Então, o engasgo tem mais relação com o contexto de como o alimento está sendo oferecido, se o bebê fica sozinho ou não, se ele está sem supervisão, do que com o BLW, se você dá pedaço ou dá amassado, tá? Então, o bebê precisa estar ereto, sentado no cadeirão, se tiver no colo, precisa estar ereto, você não vai dar nada com ele reclinado para trás. Inclusive, isso é uma dica, né, até no enxoval. Aquelas cadeiras que reclinam para trás é simplesmente, né, inútil. Tá? É uma apresentação, é um detalhe do cadeirão que você nunca vai usar. Você nunca vai, né, reclinar o bebê para trás, porque isso aumenta o risco de engasgo. Certo? Muito bem. Falei sobre o ambiente, agora falar sobre o preparo dos alimentos. Vamos lá.
Nos primeiros 6 meses, você vai usar apenas óleo de cozinha para preparar. Estou falando do almoço, tá? Você vai preparar apenas vai preparar o alimento com óleo de cozinha ou azeite, certo? Você não vai usar nenhum tipo de condimento. O que que seria condimento? Você não vai usar sal, obviamente, pimenta do reino, cominho, tá? Perguntaram esses dias, gente, posso usar páprica? Páprica, para quem não sabe, é pimentão torrado, né? É pó de pimentão. Nos primeiros 3 meses, evitaria, tá? Páprica, certo? Bebê um pouco maior, depois de 9, seria ok, tá bom? Então, você não vai oferecer sal, você não vai oferecer pimenta do reino em nenhuma idade, até que seja criança. Sal você não vai oferecer até 1 ano de idade. Como é que você vai preparar o alimento? Usando óleo de cozinha ou azeite, você não vai usar derivados de leite, tá? Manteiga, margarina, ainda, até completar 1 ano de idade. Aí você vai fazer o alimento cozido ou, né, na frigideira, entendeu? Se você for fazer os legumes, você vai fazer cozido ou no vapor. Tanto faz. Tá? A maneira que você pode refogar com um pouquinho de azeite, não tem problema. No final, quando o almoço estiver pronto, né? Você pode colocar um pouco de azeite no final, tá? 1 a 2 fios de azeite. É importante você sempre deixar no prato das refeições principais, almoço e jantar, quando você já estiver dando almoço e jantar. Já já a gente vai falar sobre a rotina alimentar, bom? Então, o preparo dos alimentos é dessa forma: cozido no vapor ou na frigideira com óleo ou azeite, certo? Posso usar salsinha, esses condimentos naturais, alho, cebola? Pode, não tem problema, tá? Mas só para vocês ficarem cientes. O fato de você colocar ou não um pouquinho de alho ou cebola no início, né, da introdução alimentar, não é uma coisa que vai fazer muita diferença, porque tudo que você for dar para o seu filho já será uma grande novidade, tá? Então, já que ele não tem experiência nenhuma do ponto de vista gustativo, quando você dá o alimento puro, mesmo que não tenha tempero nenhum, já vai ser interessante para ele, tá? Mas se você quiser temperar dessa forma, com temperos naturais, sem problema. Tudo bem? Sobre as frutas, vou falar aqui, tá? Aproveitar e já falar sobre as frutas. Como é que funciona? Você vai dar fruta no lanche da manhã e no lanche da tarde, basicamente isso. Existe fruta proibida na introdução alimentar? Não. Pode dar absolutamente qualquer fruta. Banana, maçã, pera, uva, tanto faz. O que você tiver. Uva, obviamente, você não vai dar inteiro, você vai cortar em 4 pedaços, tá? Para dar na boquinha do seu bebê. Mas pode dar qualquer fruta. Kiwi, manga, pitaia, que você tiver na sua região. Essa é a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Você precisa oferecer, a mãe precisa oferecer alimentos que são encontrados com facilidade na região de residência. Então, você tem que dar a fruta que você encontra na sua feira, na feira mais próxima da sua casa. Não adianta eu pedir para uma mãe que mora aqui na região norte, eu quero que você dê um figo fresco, eu quero que você dê mirtilo, entendeu? Não dá para eu pedir também que uma mãe que mora no sul, não, eu quero que você dê açaí fresco. Você não vai encontrar, tá? Então você vai dar o alimento que você encontra com facilidade na sua região de residência. Basicamente isso. Qualquer fruta que você encontra com facilidade, certo? Muito bem. Como é que seria o cardápio ideal, tá? Vou falar agora um pouco também sobre a rotina alimentar. Fruta, como é que funciona? Você vai dar basicamente em 2 horários, de manhã e de tarde. Eu, particularmente, no início da introdução alimentar, especialmente no primeiro mês, sugiro que você inicie uma refeição por semana. Exemplo, na primeira semana de introdução alimentar, você vai dar apenas fruta de manhã. Você vai alternando fruta, tá? Hoje você deu banana, amanhã você dá uma tangerina, aí depois você dá maçã. No caso da maçã, como fragmento, você vai dar raspadinho, você não vai dar inteiro na mão do bebê. Aí depois você dá um abacate, aí depois você dá, sei lá, uma pitaia. Vá alternando frutas durante a semana. Na primeira semana, só de manhã, qual horário? Por volta das 9.
Completou uma semana, você introduz o almoço. Então, na segunda semana, né, depois de uma semana da introdução alimentar, quando for começar a segunda semana, você começa o almoço. Então, vai ficar fruta de manhã, almoço por volta do horário do almoço. Qual é o horário do almoço? Meio-dia. Qual é o cardápio que você deve oferecer? Tá? Eu costumo recomendar dessa forma aqui, ó, que é bem fácil de você lembrar e não será necessário você estar consultando nenhum manual específico, tá? Se você entender a lógica da construção do cardápio, você vai ter infinitas possibilidades, certo? Você vai sempre fazer dessa forma aqui, ó. Você vai sempre oferecer uma proteína animal e 3 legumes ou grãos de cores diferentes. Pronto. Simples assim. E no final, um fio de azeite, 1 a 2 fios de azeite, com o prato pronto já na mesa, certo? Exemplo. Hoje eu vou fazer uma carne moída com brócolis, grão de bico e cenoura. Pronto. Já está aqui seu cardápio. Uma proteína, 3 legumes ou grãos de cores diferentes. O que são grãos? Feijão é grão? É. Grão de bico, milho, certo? Milho, obviamente, você vai dar ralado, você não vai dar ainda o grãozinho. No caso do feijão, você vai amassar. No caso do grão de bico, você vai amassar também. Você não vai dar, né, a bolinha do grão de bico na boca do bebê, certo? Então, 3 legumes ou grãos de cores diferentes e uma proteína animal. Que proteína animal que você tiver na sua região? Aqui, na nossa região, nós temos muita facilidade de peixe. Então, peixe as mães dão bastante. Não sei se você vai encontrar aí. As mães que moram na região sul têm muita facilidade para encontrar carne de porco. Pode dar também. Quem mora em Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, tem muita carne de porco à disposição. Pode dar? Lógico que pode. Então, porco, frango, peixe. Ovo, pode dar? Pode dar. Sem problema nenhum. Como é que você vai fazer o ovo? Pode ser cozido, certo? Amassado no garfo, você dá para o bebê. Certo? É importante dar o ovo e faz parte de uma proteína animal, você pode oferecer. Então, carne, frango, peixe, ovo, porco. Certo? Essas são as proteínas principais. E 3 legumes ou grãos de cores diferentes. Eu sempre sugiro que os alimentos permaneçam separados no prato, certo? Franguinho aqui, a cenoura para cá, o brócolis para cá e o grão de bico para cá. Por quê? Porque a cada colherada você vai dar uma coisa diferente na boca do seu bebê. Se você pega tudo e mistura, a experiência fica ruim, porque a primeira colherada terá o mesmo sabor, tá? Da última. Então, do ponto de vista do paladar, não fica muito interessante. Então, sugiro sempre que o alimento fique separado no prato. Frango, tá? A proteína animal e os 3 legumes ou grãos de cores diferentes, certo? Aí, nesse exemplo que eu dei, eu cozinhei aqui um brócolis. Parte do brócolis você amassa no prato e você vai deixar uma árvorezinha para o bebê pegar com a mão. Pronto. Esse vai ser o almoço, certo? Está falando da segunda semana. Completou a segunda semana, iniciando a terceira, o que você vai fazer? Introduz mais uma refeição, a da tarde, que é o lanche, que é a fruta. Então, você vai ficar na terceira semana, fruta de manhã, almoço, fruta da tarde. Se você deu uma fruta constipante de manhã, você vai dar uma fruta laxativa à tarde. Então, se você deu banana de manhã, à tarde você dá uma tangerina, manga, pitaia, mamão, entendeu? Então você vai alternando a fruta constipante com fruta laxativa. Então, na terceira semana ficaria assim: fruta da manhã, almoço, fruta da tarde. Completou a terceira semana, iniciando para a quarta, para completar 7 meses de vida, você inicia o jantar. O que seria o jantar? O mesmo do almoço. E vida que segue. Simples assim. Essa é a rotina alimentar. Quais são os horários recomendados? Aproximadamente 9 horas da manhã, meio-dia, 3 da tarde e 6 da tarde. Pode ser meia hora mais cedo, meia hora mais tarde, vai depender da rotina de sonecas do seu bebê, vai depender da rotina, né, diurna do seu filho. Combinado? Muito bem. Como ficam as mamadas, peito e fórmula na introdução alimentar? Esse é um tópico importante, porque é uma dúvida bastante frequente. Doutor, agora como é que eu vou amamentar se o meu filho mamava de 3 em 3 horas, ou eu dou fórmula de 3 em 3 horas? Para as mães que oferecem fórmula, fica assim, o bebê acorda, toma fórmula. Né? Normalmente é assim que funciona. Aí depois de umas 2, 3 horas, você vai
oferece fórmula novamente. Quando iniciar a introdução alimentar, o que vai acontecer? Do horário que você for dar o lanche, você não dá a fórmula antes. Você vai dar o lanche, né? Que é, no caso, a fruta, certo? Se o bebê comeu, você foi lá, foi dando a frutinha, e o bebê foi aceitando, comeu bem nessa refeição, apresentou, inclusive, sinais de saciedade, fechou a boca, virou o rosto, você percebeu que ele não quis comer mais, depois de algumas colheradas, 3, 4, 5, 6 colheradas, ficou satisfeito, naquele momento você não precisa mais dar fórmula. Vai esperar a próxima refeição. No início, obviamente, você vai ficar ainda dando fórmula, né? Ou amamentando, certo? Então, no momento da refeição, se o bebê comeu e apresentou sinais de saciedade, o que você vai fazer? Não dá fórmula naquele momento. Ah, não, doutor, estou aqui na primeira semana de introdução alimentar. Eu amassei um mamão aqui, dei a primeira colherada, minha filha comeu um pouco, dei a segunda, ela só cuspiu. O que você vai fazer? Dá fórmula nesse horário. Pronto. Problema resolvido. Ah, não, doutor, eu amamento o meu filho. Tá? Então, como é que eu vou fazer? Deu o horário da refeição, oferece a refeição, seja fruta ou almoço, o horário que for. Tá? Ah, doutor, mas quando chega na hora exatamente no horário da, da fruta da manhã, meu filho quer mamar, o que eu faço? Eu me escondo para ele comer? Não, você dá peito, amamente, normalmente. Ah, doutor, mas quando eu faço isso ele come menos. Tá, mas qual o problema? Aleitamento materno e introdução alimentar e fórmula também são coisas complementares. No caso da amamentação, se o bebê quiser mamar na hora da refeição, se deixa ele mamar. Se você fica se escondendo, se você fica meio que regulando o peito para que ele coma, o que vai acontecer com a experiência alimentar do seu filho? Vai ficar ruim. E lembra de qual é o objetivo da introdução alimentar? É fazer o bebê gostar de comer, não é fazer o bebê comer. Então, se dá 9 horas, seu bebê quer mamar, deixa ele mamar. E no final, você dá a fruta. Se ele não quiser, vida que segue. E tá tudo bem, certo? Vamos construir introdução alimentar de forma gradual. Mesma coisa para o almoço. Ah, doutor, eu chego do trabalho na hora do almoço, meu filho me vê, se o meu filho me enxerga em casa, ele quer mamar. Então, toda vez que eu chego em casa, no horário do almoço, eu me tranco no quarto para ele não me ver, para ele comer. Não, gente, não façam isso. Deixe o bebê mamar. Depois que ele mamar, ele vai comer a quantidade que ele precisar. Simples assim, tá? Sem amarras, não tem segredo. Combinado? Vamos lá. O que fazer quando o seu bebê não abrir a boca para comer? Bem, se o seu bebê não abre a boca para comer, aí a gente vai pensar em algumas hipóteses. Primeiro, hipótese número 1, seu bebê não está com fome. Simples assim, certo? E se o bebê não está abrindo a boca, o que você vai fazer? Distraí-lo? Não. Você vai tentar ficar abrindo a boca do bebê na marra? Também não, de forma nenhuma. Por quê? Se você fizer isso, o que vai acontecer com a experiência alimentar do seu filho? Vai ficar ruim. Se a experiência alimentar dele é ruim, o que vai acontecer com o objetivo principal da introdução alimentar? Não vai ser alcançado. Qual o objetivo principal da introdução alimentar? É fazer o bebê gostar de comer, não é fazer o bebê comer. Certo? Então, se ele não está abrindo a boca, vida que segue. Então, primeira hipótese, seu bebê não está com fome. Segunda hipótese, seu bebê não está, além de não estar com fome, o intervalo entre as refeições não está adequado. Esses horários que eu passei para vocês, meio que né, levam em consideração o tempo em que o bebê consegue ter fome novamente. Porque veja só, se você decidiu dar uma fruta às 10h30 da manhã, não espere sentar na mesa meio-dia, que seu bebê não vai comer. Não vai comer. Simples assim. Talvez ele coma mais pouco e já recuse. Ele precisa ter um intervalo de cerca de 3 horas, às vezes até um pouquinho mais, para que ele tenha apetite e consiga comer novamente. Simples assim. Então, organizar essa rotina alimentar é fundamental, tá? Então, procurem manter mais ou menos esse padrão de horário, tá bom? No dia
no dia do plantão do sono e da rotina, quando vocês me mandarem seus diários, vocês podem me mandar também os horários das refeições, que eu posso ajudar vocês nisso, tá? Então, toda segunda-feira, eu peço o diário de rotina de vocês lá no CF, né, como vocês já sabem, eu oriento os ajustes e me mandem os horários das refeições, se você já tiver iniciado a introdução alimentar, tá? Então, se o bebê não está abrindo a boca, jamais force, vá fazer outra coisa. Ah, ele não abre a boca porque quer mamar, então dá peito. Não force seu bebê a comer. Não, nunca faça isso. Combinado? Muito bem. Penúltimo tópico aqui. Quais vitaminas seu bebê deve tomar? Vamos lá. Vou fazer uma revisão geral aqui de vitamina, certo? Desde o nascimento, tá? Apesar da introdução alimentar ser o nosso tema aqui. Bebê nasce, a gente recomenda duas coisas apenas: vitamina D de dado e só, certo? Vitamina C é preciso? Não, não é preciso. O bebê poderia tomar vitamina A? Poderia, tá? Se você já está dando a vitamina A em conjunto com a vitamina D, você não vai ficar fazendo megadose a cada 6 meses, como é recomendado pelo Ministério da Saúde e pela Sociedade Brasileira de Pediatria, tá? Então, bebê nasce, em tese, você precisa só de vitamina D e A. Precisa de vitamina C? C de casa? Não, não é necessário. Por que que não é necessário dar vitamina C? Porque você já consegue atingir o mínimo de demanda de vitamina C, que é 40 miligramas dia, através do leite materno ou fórmula, se for o seu caso. Então, não faz muito sentido dar vitamina C, só está jogando dinheiro fora. Basicamente isso. Então, vitamina D. Precisa dar ferro a partir de quando? Aí depende. Vai depender de fatores de risco relacionados à sua gestação, ao parto e ao bebê. Basicamente, né, para a maioria dos bebês sem fatores de risco, bebês que nasceram a termo, ou seja, depois de 37 semanas de idade gestacional, mães que não tiveram intercorrência de forma geral durante a gestação, bebês que também não tiveram intercorrência durante o parto, bebês que nasceram com peso adequado para a idade gestacional, esses bebês precisam iniciar ferro depois de 6 meses, aos 6 meses, né? Agora, junto com a introdução alimentar, tá? E você poderia também dar um ômega 3, tá? Então, depois de 6 meses, para esses bebês sem fatores de risco, seria ferro, vitamina A, D e o ômega 3. Só. O resto é besteira. Não precisa dar mais, o resto não seria necessário. Se alguém dá mais do que isso, não tem muito sentido, certo? Quanto de ferro você deve dar para o seu bebê? Se o seu bebê não tem fatores de risco, você vai dar 1 miligrama de ferro por quilo de peso. Aí qual é a dica? Cada medicação tem uma concentração diferente por gota. Existe essa mania universal de achar que todo remédio em gotas do bebê é uma gota por quilo, né? Às vezes é preguiça de quem está prescrevendo para você e acaba prescrevendo uma dose errada, porque existem medicações que são 1 miligrama por gota e existem medicações que são 5 miligramas. Então dá muita diferença, tá? De concentração, se você errar. Então, se você tem um bebê sem fatores de risco, depois vocês podem mandar essas dúvidas específicas sobre o ferro lá no direct do CF, tá? Mas, basicamente, a imensa maioria dos bebês precisa iniciar ferro aos 6 meses de idade e a dose é 1 miligrama por quilo de ferro, tá? Então, esse que é o maior cuidado. Se você foi prescrita com ferro 1 gota por quilo, não estou dizendo que está errado, tá? Porque pode ser dependendo do remédio. Mas se foi 1 gota por quilo, sinal de alerta. É isso que eu falo. Se você recebeu um receituário, tá aí, toma aí 1 gota por quilo. Bem, se for, por exemplo, Dexfer, você vai estar dando 5 vezes a dose necessária. Agora, se você estiver dando um remédio que é, né, o ferro que é 1 gota por quilo, qual é? O Ferrix, 1 miligrama por quilo de 1 miligrama de ferro por gota. Aí, 1 gota por quilo estaria correto. Mas os outros ferros, por exemplo, Neutrofé, Viferrin, Ultrafé,
todos esses são 2,5 miligramas de ferro por gota. Então, você tem que fazer um cálculo, tá? Então, se um bebê, por exemplo, pesar 10 quilos, você precisaria dar apenas 4 gotas e não 10 gotas. Entendeu a lógica? Tá? Isso é bem simples, é mais simples do que parece. O problema é que muita gente tem preguiça de sentar, pegar o peso do bebê, olhar para a bula da medicação e dizer, não, seu filho precisa de X gotas, toma aí uma gota por quilo. Ah, mas está errado tomar uma gota por quilo? Bem, vocês sabem que existem efeitos adversos do ferro. Quais são os mais comuns? O bebê pode ficar constipado, o bebê pode ter dificuldade para dormir, inclusive, por causa da constipação. O bebê pode ter desconforto gástrico, se você der uma dose muito acima do necessário, tá? Então, o ideal é que isso seja avaliado com cuidado. Então, qual seria a minha dica aqui para vocês? Você foi na consulta dos 6 meses, você foi prescrita com ferro, e foi uma gota por quilo de peso, então, acenda um alerta. Se você tiver dúvida sobre essa prescrição, me manda um direct lá no CF, tá? Para eu te ajudar, tá bom? Então, de forma geral, o ferro é 1 miligrama por quilo de peso, certo? Para bebês sem fatores de risco, certo? A outra coisa importante sobre o mesmo assunto. Uma de vocês me mandou a seguinte pergunta. Ah, doutor, durante a gestação eu tive anemia e por isso eu comecei ferro no meu filho aos 3 meses. Aí veja só, detalhe técnico importante aqui. Ter anemia na gestação, que é bastante comum, é indicativo de iniciar a profilaxia antes dos 6 meses? Depende. Só se você teve anemia e não tratou, tá? Só faz confusão também. Está lá no documento. Anemia não tratada é fator de risco. Anemia tratada, ou seja, você teve anemia, né? Você estava fazendo suas consultas de pré-natal, teve anemia, começou a fazer o ferro, suplementar ferro, ficou normal? Tá tudo bem. Não é fator de risco, seu bebê deve começar a profilaxia aos 6 meses, e não antes. Combinado? Tá? Então, espero que vocês tenham gostado do assunto. Essa aula vai ficar gravada para quem chegou no final, tá? Eu vou subir lá no CF. Eu fiz um apanhado geral sobre as principais informações sobre introdução alimentar que vocês devem receber. Basicamente, são os tópicos que eu abordo com as minhas pacientes em consultório, para aquelas mães que vão comigo aos 6 meses, né, para iniciar. Então, esse aqui é o puro suco da ciência.